Hoje nós temos um tema bem interessante que fala sobre entrega, como nós devemos nos entregar, né? Ter uma vida de comunhão, uma vida de entrega total, entregar todas as coisas nas mãos de Deus. E o tema é Tudo Entregarei. E eu já inicio perguntando para vocês: vocês já entregaram tudo ao Senhor ou ainda existem reservas? O tudo entregarei. Vamos refletir nisto hoje. Vamos abrir as Bíblias, 2 Coríntios, 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, e o verso é o 1 e o 2. Encontrem aí, para nós fazermos a leitura. 2 Coríntios 8, 1 e 2. E o texto bíblico nos diz o seguinte: Irmãos, queremos que estejam informados a respeito da graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria e a profunda pobreza deles transbordou em grande riqueza de generosidade. Olha que interessante. No meio do povo de Deus existem muitas provas, e isso não é novidade. Sempre foi assim e sempre será assim. Muitas provas, muita tribulação. Mas só que também se manifesta grande alegria. Nós somos um povo que passamos por muitas dificuldades, porque Jesus disse que nesse mundo nós teríamos aflições, mas também ele disse: tem de bom ânimo. Então é com esse bom ânimo que a gente enfrenta a vida, que a gente sorri, que a gente se alegra, buscando estar sempre na presença de Deus. E o apóstolo Paulo ele vem falando um pouquinho sobre isso e dizendo que esses cristãos eles manifestaram abundante alegria. Abundante significa o quê? Bem pouquinho? Muita, muita satisfação, né? Muita alegria de estar na presença de Deus. Aí ele diz, ó, e a profunda pobreza deles transbordou em grande riqueza. Mas essa grande riqueza de quê? De generosidade, de bondade. Apesar das dificuldades, nós estamos sempre buscando ajudar as outras pessoas, buscando socorrer o aflito, buscando caminhar ao lado de quem necessita, estendendo a mão para quem está oprimido, aconselhando, abraçando, cuidando, alimentando, sendo abrigo, né? Quantas vezes? Olha, um dos exemplos mais profundos de entrega completa foi registrado por Paulo na segunda epístola aos Coríntios. Ele tentava ajudar a igreja de Corinto a ser generosa e a se libertar do egoísmo e da ganância. Paulo poderia ter usado elaborados argumentos teológicos, mas, em lugar disso, ele decidiu usar o exemplo dos crentes da Macedônia. Paulo pregou em Filipos, a principal cidade macedônica. Várias vezes, Paulo mencionou o sacrifício que os cristãos da Macedônia suportaram para suprir as necessidades próprias, mas também as necessidades dos outros. Dá para a gente ver o relato completo lá em Romanos 15, e em 2 Coríntios 8 e Filipenses 4. Como são os capítulos inteiros, nós não vamos fazer a leitura, mas em outro momento vocês podem ir lá nesses capítulos para conhecer o contexto todo. Então, o apóstolo Paulo ele usou aqui o exemplo dos crentes de Macedônia para dar lições para os outros crentes, para as outras igrejas por onde ele passava e que ele via que estava precisando de um despertamento, de um alerta. E aí ele dava aqui o exemplo dos cristãos da Macedônia. Os macedônios, eles foram condenados ao ostracismo e perseguidos por acreditarem no Senhor Jesus. Muitos em condições similares
operariam em um modo de autopreservação, mas não os macedônios. Eles estavam em profunda angústia, mas contribuíram para o alívio dos outros. Os cristãos da Macedônia, apesar de toda a prova, são descritos como tendo abundância de alegria em meio à tribulação. E essa alegria era vista em sua generosidade. Para o apóstolo, era maravilhoso observar que pessoas tão pobres pudessem ser tão generosas. Era um povo que havia sido esquecido, deixado de lado, mas mesmo assim eles estavam ali firmes, firmes na fé, firmes no amor, firmes na fraternidade, um apoiando o outro, um estendendo a mão para o outro. O segredo por trás da verdadeira doação se encontra na doação da nossa vida completamente a Deus. Só podemos doar generosamente, sejamos ricos ou pobres, quando nos entregamos completamente ao Senhor. Aqui vem a chave. É aqui que nós vamos nos atentar mais um pouquinho ao texto. Nós só podemos ser generosos com as pessoas quando nós temos esse conhecimento de Deus. E quando nós refletimos que Deus ele tem duas linhas de pensamento. Na Bíblia, a gente vê isso com muita clareza. Ali atrás da irmã Júlia, tem um quadro dos 10 mandamentos. E ali está retratado exatamente o que Deus quer de nós. A primeira tábua está retratada ali os 4 primeiros mandamentos que requer amor a Deus sobre todas as coisas. E na outra tábua estão os 6 mandamentos que estão relacionados ao cuidado com o nosso próximo, que é o amar ao próximo como a si mesmo. Então, a Bíblia diz, desses 2 mandamentos, né, é o que segue toda a lei e os profetas, não é isso? Então, toda a lei e os profetas significa o quê? Os ensinos do Antigo Testamento. Tudo isso, toda a palavra de Deus, ela se resume nos mandamentos, no amor a Deus e no amor ao próximo, que nós devemos estar andando de acordo com essa linha de pensamento. E amar a Deus, amar ao próximo, às vezes as pessoas pensam que amar ao próximo é mais fácil do que amar a Deus, mas não é. Se nós não amarmos ao próximo, tem um ditado que diz, né? Se nós não amarmos ao próximo que nós vemos, como é que nós vamos amar a Deus que não vemos? Mas, na realidade, o amor a Deus, ele é que nos impulsiona a amar o próximo. A fonte do amor. Para que a gente ame ao próximo, a gente precisa ir à fonte do amor, que é Deus. Eu não tenho como amar o meu próximo se eu não for a fonte do amor. Eu posso dar o que eu não tenho? Eu posso dizer aqui, Isadora, vem aqui em casa que eu quero te dar aqui R$ 1 milhão. Eu posso dar isso para a Isadora? Jamais vou. Pode ficar aí na vontade, Isadora, porque eu não tenho. Mas é isso. Eu não posso dar o que eu não tenho. Agora, se eu disser assim, Isadora, passa aqui em casa, eu vou falar a Isadora que ela mora mais perto, né? Passa aqui em casa, Isadora, que eu quero te dar uma lista de tarefas para você fazer lá na igreja. Ela vai poder vir aqui buscar sabendo que existe de fato uma lista de tarefas. Mas a gente só pode dar o que tem. Não tem como a gente dar o que não tem. Então, na ajuda ao nosso próximo, é assim que se trabalha. Precisamos exercitar isto. Exercitar que, para amarmos ao nosso próximo, nós precisamos ir à fonte do amor, que é Deus. Ele vai nos ajudar a amar o próximo, a amar os amigos e a amar os inimigos, que é a parte mais complicada para a nossa vida. E inimigos não são só as pessoas que viram as costas para nós, que nos xingam, que nos maltratam. Tem pessoas que não gostam da gente de graça, né? Que nós nunca fizemos nada e elas não gostam da gente pelo simples fato de sermos cristãos. Tem gente que odeia crente, que viram as costas, que não querem saber. Então, tem muito isso.
de nós podermos estar sendo odiados de graça, só pelo fato de sermos seguidores de Cristo. E nós aqui no Brasil, nós temos uma liberdade de expressão ainda, né? E podemos declarar a nossa fé. Mas não é todo lugar que é assim. Tem lugares aí que os cristãos, eles são altamente perseguidos. Eu vou trazer aqui umas perguntinhas para vocês, e aí quem quiser compartilhar, é só levantar aí a mãozinha, tá? Ou liberar o áudio, acho que está liberado, só peço que não liberem, que não abram mais de um áudio ao mesmo tempo. Como os macedônios puderam ser tão generosos naquela condição de pobreza? Como eles desenvolveram essa grande bondade? Olha aí, a Albanisa chegou. Seja bem-vinda, Albanisa, irmã Leonice. Deus abençoe, viu? Quem quer responder essa pergunta? Ó, como os macedônios puderam ser tão generosos naquela condição de pobreza? E como eles desenvolveram essa grande bondade? Quem quer falar? Pode falar, irmã Júlia. Eu tenho certeza que foi o amor que motivou eles. É porque eles aprenderam a amar e, como o título da lição, entregaram tudo, quer dizer, eles reconheceram que tudo que eles tinham era de Deus, foi Deus quem deu. Então, foi assim que eles aprenderam a ser generosos com os outros também, porque Deus foi generoso para com eles, né? Então, esse é amor. Para mim, é amor, amor, amor. É isso. Então, quer dizer que essa generosidade, ela vem da fonte que é Deus. Se Deus foi tão generoso conosco, a ponto de nos doar, nos dar o seu próprio filho, por que que nós não podemos também ser generosos com as pessoas, né? E doarmos também, sermos amáveis, sermos gentis e socorrermos as pessoas da, da, da forma como pudermos fazer, né? Porque nem sempre a gente consegue socorrer financeiramente, mas muitas vezes a gente tem outras formas de socorrer. Existem pessoas que precisam de apenas que alguém as ouça. Se você parar para ouvir o que a pessoa tem a dizer, que ela precisa desabafar, você já está fazendo um grande trabalho para aquela pessoa, dando uma grande ajuda. Depende muito da necessidade da pessoa. Se a pessoa está precisando de que a sua fé seja fortalecida e você chega e fala de Jesus e diz o quanto Jesus ama essa pessoa, então a fé dessa pessoa vai sendo fortalecida. Então existem muitas formas. A pessoa está doente, está enferma, ela está precisando de oração, ore. Oração é também uma forma de ajudar as pessoas. Ah, eu não tenho como ajudar alguém financeiramente, mas eu conheço uma pessoa que tem condições, que pode ajudar. Então, eu vou lá e falo com essa pessoa, eu busco. Então, é ajudar da forma. Existem 1001 formas diferentes de se ajudar, né? De ajudar as pessoas. Então, e os macedônios, eles tinham desenvolvido esse hábito, esta condição de doar, de se entregar, de ajudar, de apoiar, mesmo na pobreza deles. Eles faziam isso. Até que ponto nós estamos dispostos a entregar tudo o que temos e somos ao Senhor e à sua causa? Agora, essa é uma pergunta de reflexão, né? Para nós. Até que ponto eu e você estamos dispostos a realmente fazer uma entrega, a entregar ao Senhor sem reservas, sem dizer assim, eu entrego até aqui. Agora, essa parte aqui não vem, Senhor, que essa aqui eu não vou deixar que o Senhor tome conta. Às vezes a gente não diz isso com palavras, mas diz com atos. Então, essa questão é muito, muito importante também que a gente reflita. Vocês acham que é possível que a gente, mesmo estando assim, distante, cada um numa localidade diferente, como aqui está sendo representada, vocês já acham que é possível que a irmã Júlia, lá na casa dela, lá na cidade dela, consiga influenciar as pessoas, a ajudar as pessoas, e a Albaniza, lá na cidade dela, consiga fazer o mesmo? É possível fazer isso? Porque tem gente que acha que para ajudar alguém, você precisa, por exemplo,
Ah, eu queria muito ajudar o povo lá da África. Como eu não posso ajudar o povo da África, então não ajudo ninguém. Oh, eu não posso ajudar o povo lá da África, mas ao meu redor está cheio de pessoas que eu posso ajudar. É dessa forma. A gente pode ajudar os de longe, mas a gente pode ajudar principalmente os de perto. E a Bíblia orienta que a gente deve ajudar primeiro os de casa e depois os demais, sem se esquecer deles, né, das demais pessoas. Mas essa entrega total, que o tema fala, né, de tudo entregarei, quando ele fala tudo, ele está dizendo que é o meu tempo, são os meus talentos, os meus dons, é a minha família, é a minha casa, é os meus hábitos alimentares, olha aí, são as minhas vestimentas, né? São os lugares por onde eu ando, são os filmes que eu assisto, são as músicas que eu ouço. E aí, ó, se você começar a puxar, você vai encontrar muitas coisas. Quem é que eu adoro? A quem eu tiro tempo para adorar? Eu tenho tempo na minha rotina diária para estar com Deus, ou as coisas são mais importantes para mim? São reflexões que nós precisamos fazer. Quando se fala tudo entregarei, o que é que de fato eu estou entregando? Eu estou entregando 10%? Estou entregando a minha vida como um todo? Eu estou sendo mesquinho? Ou de fato eu estou entregando tudo? Né? Essa é a reflexão que devemos fazer. Nós somos chamados para entregar tudo, uma entrega total ao nosso Senhor. Que nós possamos refletir nisto, e se há ainda alguma área da nossa vida que nós não entregamos ao Senhor, que façamos isto enquanto há tempo, porque muito em breve não teremos mais esta oportunidade. Deus seja honrado em nossas vidas e que de fato a gente entregue tudo, porque não adianta ter entrega com reservas, né? Diante de Deus. Vamos orar? Senhor Deus, agradecemos ao Pai bendito pela oportunidade de podermos estar reunidos aqui nesse pequeno grupo. Agradecemos porque o Senhor é bom e o Senhor nos aceita quando a gente faz uma entrega total a Ti. Que o Senhor nos ajude a sempre, diariamente, fazermos essa entrega total. Que possamos buscar o Senhor em santidade, em espírito e em verdade, e que possamos a cada dia andar contigo, em nome de Jesus. Amém. Amém?